Recentemente, com essa situação de pandemia e de quarentena que a gente está vivendo, se popularizou muito de novo o filme Contágio, até porque as semelhanças entre o filme e a realidade são muito grandes. Mas pouca gente deu atenção para um outro filme que também tem a pandemia como o ponto de partida, e é um filme que eu considero melhor do que Contágio. Eu acho que é uma das grandes obras-primas da década passada, e é sobre ele que eu vou falar hoje. A ideia era fazer esse vídeo num formato de vídeo ensaio, ou seja, só a minha narração com as imagens passando. Só que todos os vídeos que a gente fez nesse formato, o YouTube acabou tirando a monetização por usar muito conteúdo de terceiros. Então aqui eu vou usar menos imagens de apoio e vai ser mais no formato da crítica tradicional. Eu tinha assistido já Filhos da Esperança há um bom tempo, a última vez, e eu sempre lembrei muito mais da ambientação do filme do que da história em si. E reassistindo o filme eu acabei entendendo melhor o porquê disso. Não porque a história seja ruim, na verdade a história é muito boa, os personagens são muito bons, mas é que a ambientação aqui é simplesmente fantástica e o Cuarón, que é o diretor do filme, ele dá um destaque muito grande para essa criação de universo. Então por isso, nessa crítica eu vou focar muito mais na ambientação e em uma outra coisa que o filme faz muito bem, que é apresentar o passado dos personagens sem necessariamente precisar mostrar eles. E como esses dois aspectos são as duas coisas mais importantes do filme, apesar do excelente roteiro, da excelente história e da excelente direção do Cuarón, que vai se misturar um pouco com o design de produção. E eu já tô dizendo isso no início porque senão eu sei que muita gente vai falar: por que você não citou o grande plano sequência na cena do carro? Ou o plano sequência na cena do hospital? Bom, já tô citando aqui, os dois são espetaculares, só que eles não vão ser o foco do vídeo. Como eu já disse, o filme é dirigido pelo Alfonso Cuarón, que ganhou o Oscar recentemente com Roma, também já tinha ganho o Oscar com Gravidade, fez também Harry Potter e fez Filhos da Esperança, que é o meu filme favorito dele. E esse filme vai apresentar um futuro distópico que se passa 20 anos na frente do ano em que ele estava sendo feito, ou seja, ele se passa em 2027, o filme de 2008 foi feito em 2007, se passa 20 anos na frente de quando ele estava sendo produzido. E esse é um mundo infértil, ou seja, não nascem mais crianças e as que nasciam morriam precocemente. E o filme começa justamente quando morre a pessoa mais jovem dele, que é conhecida no filme como Bebê Diego, que é um argentino que morre com 18 anos de idade. E é um mundo que se aproxima muito dos dias de hoje, porque ele muda completamente após uma pandemia, ainda que a pandemia nesse filme seja algo muito maior, é algo catastrófico, é quase um apocalipse. Então a gente vai ver que, tirando alguns países isolados, como por exemplo a Inglaterra, que a gente vai acompanhar aqui, a maioria dos países não tem mais um sistema político forte, foi dominado pelo crime, pela guerra, pelas doenças, pela pobreza, então é um mundo inteiro devastado. E como eu disse, a gente vai acompanhar a Inglaterra, que tem um sistema político ali, tem uma estrutura, só que ainda assim a gente vê muito o traço da distopia, a gente vê aquela desesperança em todo o local. E nisso a gente vai acompanhar o personagem Theo, do Clive Owen, mas eu falo um pouco melhor dele mais pra frente. Ele foge um pouco do herói tradicional, ele é um cara sem esperança, que não vê futuro naquela sociedade e ele apenas está vivendo os dias dele sem nenhuma esperança de algo melhor mais pra frente. E aí que a gente entra no ponto central dessa crítica, que é a ambientação. Não só a ambientação do cenário, do design de produção, mas tudo que envolve ambientação, todos os conceitos desse universo, todas as regras desse universo. E isso é uma coisa que a gente vê muito visualmente num filme, mas que começa num roteiro. Então um roteiro que foi escrito por 5 pessoas, impressionantemente. Geralmente roteiros escritos por muita gente não dá muito certo, aqui deu. Esse roteiro tem conceitos muito bons, tem regras muito boas, que o filme em nenhum momento vai quebrar essas regras. E todas essas regras, elas são muito bem transpostas pra tela. Então a gente vê o caos, a gente vê o clima de desesperança. O que eles vão fazer aqui, e vendo o making off do filme, você vê que é uma decisão do Cuarón completamente consciente, é justamente
ir por um caminho oposto a Blade Runner, por exemplo. Ele até fala no making of que ele queria um anti-Blade Runner, no sentido de que não queria nada muito tecnológico, nada muito fora da nossa realidade. O que o Cuarón fala é que em 20 anos a sociedade não muda tanto assim. Então a gente vê algumas tecnologias um pouco diferentes, um carro que não vai fazer nada demais, mas vai ser diferente dos carros que a gente tem nos dias de hoje, mas no geral, praticamente tudo que tá ali poderia ser amanhã se acontecesse alguma coisa bizarra e o universo praticamente acabasse. Então, esteticamente, o filme ele vai muito para um cinza, que o cinza representa bastante essa questão da falta de vida, da falta de esperança, uma cor mais morta. Então tudo vai ser bastante acinzentado aqui, muita coisa quebrada, muitas pedras por tudo quanto é lugar. Então é um mundo que não dá vontade de você viver ali dentro. É um mundo que você sente o porquê ele não tem esperança. E aí a gente vai entrar numa questão básica do cinema. Tudo que está em tela tem que ter uma função. E a função aqui desse design de produção, desse cenário, não é só simplesmente situar a gente dentro desse universo. É também isso. Mas também ele vai representar muito o que os personagens estão sentindo. Então, como eu disse, o protagonista, ele vive num mundo de desesperança, ele não vê futuro. E por isso a gente vai ter todo um mundo em volta dele construído na base dessa desesperança. Mas como eu disse, toda essa ambientação vai além do design de produção. Então, por exemplo, todos os elementos da mise-en-scène aqui são muito importantes. Os atores, a luz, o cenário, o figurino, e o Cuarón sabe muito bem disso. O filme inteiro ele vai fazer algo que não é muito comum, que é basicamente você pegar a câmera e abandonar o protagonista por alguns segundos. Então é normal ele estar ali com a câmera acompanhando o personagem do Clive Owen e de repente ele deixa o personagem passar e ele vira a câmera para mostrar algumas situações cotidianas daquele universo, porque ele sabe que a construção desse universo, esse pano de fundo, é essencial para a gente entender também a história principal. E ele vai usar esse universo como uma forma de exposição, porque ele não vai colocar os protagonistas a todo instante para ficar falando sobre coisas desse universo. A gente vai entender todas as regras do que está acontecendo ali, basicamente pelo que ele está mostrando pra gente. Então vai ter um momento em que os protagonistas vão entrar numa escola, e essa escola está completamente abandonada, com mato por tudo quanto é lugar, com um animal ali dentro, e os personagens eles não vão virar e falar: nossa, olha, uma escola abandonada, porque para eles aquilo já se tornou normal. Mas a gente entende que aquilo está acontecendo porque é uma sociedade que não tem por que ter escola, porque não tem mais crianças nela, não tem o porquê você aprender para um futuro se não tem futuro essa sociedade. O mesmo vai acontecer como ele vai representar a arte aqui. A arte ela vai aparecer em um momento específico com um personagem, mas a gente entende que não tem muito sentido você ter arte, você ter história em um mundo que não tem futuro mais uma vez. E você vê que eles se atentaram tanto aos detalhes nesse filme que vai ter uma cena específica onde eles vão estar dentro de um lugar coberto por jornal, para eles ficarem escondidos ali dentro. Quem assistiu o filme vai entender melhor o contexto da cena. E todos os jornais ali presentes, colados na parede, são jornais inventados, porque aquilo se passa em 2027. Então eles criaram jornais falsos contando o que teria acontecido nesse universo, nesses 20 anos de distância entre o mundo real em que o filme foi feito e o mundo ficcional. E isso eu falo sempre aqui no canal, que é essencial para você construir bons personagens, para você construir boas ambientações. É necessário você entender aqueles personagens, entender aquelas ambientações, mais do que apenas o que a gente está vendo em tela. É importante você entender que aquele mundo, ele tem um passado e ele vai ter um futuro, mesmo que esse passado e esse futuro não estejam presentes durante a rodagem do filme. E é até aí que ele aproxima um pouco o filme de temáticas atuais. Então, quando ele abandona o protagonista e vai mostrar o ambiente, ele mostra também o resultado de algumas políticas anti-imigração, o como vai causar a miséria, o como vai causar a degradação em algumas pessoas que estão ali presentes. E o fascínio do Cuarón por esse universo é tão grande que ele basicamente vai colocar o grande ponto central da trama, vai colocar aquele incidente excitante que vai mover a história pra frente
só no final do primeiro ato. Então só com 30 minutos de filme que realmente a gente começa essa jornada do protagonista, essa mudança no protagonista para começar a jornada dele, que é justamente salvar uma jovem que engravidou. E é aí que a gente começa a entrar nos personagens. Como os personagens aqui, eles só funcionam porque eles têm o que a gente está vendo em tela, mas também eles têm um passado que não é mostrado pra gente, mas a gente conhece. E é aí que entra um pouco a diferença entre história e narrativa. Esse filme, ele tem uma história maior do que a narrativa, ou seja, narrativa é aquilo que a gente está vendo em tela. História podem entrar informações do passado, por exemplo, do protagonista, mas que não estão sendo mostradas no filme. E por que isso é essencial? Bom, o protagonista do filme ele só vai funcionar aqui se a gente entender o passado dele, porque ele é um personagem sem esperança. Então como que a gente vai acreditar que um personagem sem esperança, de uma hora para outra, vai criar uma esperança e vai entrar numa jornada para salvar uma humanidade que ele não acredita no futuro dessa humanidade? E é aí que vai entrar a personagem da Julian, que é interpretada pela Julianne Moore, que a gente entende que ela é o amor passado dele, que eles tiveram um filho, perderam esse filho, e a partir daí o personagem começa a ficar desesperançoso. Só que a Julian também revela pra gente que esse personagem no passado ele tinha esperança. No passado ele era um ativista que lutava contra o sistema, que tinha um ideal. E aí a gente começa a entender melhor esse personagem. A gente entende que tudo isso do passado dele ainda tá lá dentro de alguma forma, e a Julian vai servir como catalisador para isso voltar a aparecer e para ele entrar nessa jornada. Então a Julianne Moore aqui, pelo pouco tempo de tela que ela aparece, a personagem dela é fundamental como um catalisador mesmo para fazer essa história andar para frente. Só que isso vai aparecer não só no protagonista, não só na personagem da Julian, mas também em alguns personagens secundários, por exemplo, o Jasper, que é interpretado pelo Michael Caine, que tá maravilhoso no filme aqui, como sempre, e que é um cara que a gente entende que ele no passado foi um hippie, também cheio de ideal, e que não consegue viver mais nesse mundo sem esperança, nesse mundo que virou tudo o contrário daquilo que ele acreditava. E até por isso a gente vai entrar mais uma vez na ambientação, no ambiente que o personagem vive, na casa dele, que é uma casa que é escondida, que é isolada, porque ele quer viver naquele mundo que remeta um pouco às glórias do passado, remeta um pouco àquele saudosismo de uma época que ele sentia prazer em viver. Então isso vai aparecer nas drogas que ele usa, no design de produção do local e até mesmo na mulher dele, que ele vai cuidar dela, que ela tá muito doente e que ela é uma representação daquela vida passada dele. Então, pra mim, Filhos da Esperança é um filmaço, um filme impecável. Funciona muito bem como um filme de ação num futuro distópico, mas ele funciona ainda melhor se a gente começar a destrinchar aquilo que muitas vezes o filme não fala pra gente, aquilo que muitas vezes a gente tem que prestar atenção no pano de fundo, na ambientação, no passado dos personagens e como tudo isso vai refletir nessa narrativa que a gente tá vendo em tela. E não tinha como ser diferente, pra mim esse é um filme nota 10. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa crítica. Como eu disse, eu não tentei explorar todos os quesitos do filme, e sim algumas coisas específicas que passam muito batido para muita gente. A ideia é justamente agora seguir fazendo algumas críticas, além das listas, além das críticas de filmes que estreiam na Netflix e das séries, é também fazer críticas de filmes mais antigos, de anos anteriores. Então é isso, se curtiu o vídeo já deixa seu like, se inscreve no canal se não é inscrito e passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais também, o podcast, saiu o podcast novo lá que tá muito legal, com o William Tavares da ESPN, também Instagram, que a gente produz conteúdo, Twitter. Por hoje é isso e corta!